Na semana passada a gente falou sobre os sete corpos, então a gente trouxe a consciência de o que são os sete corpos. A maior parte das pessoas pensam que tem um corpo, que é esse aqui, né? O que olha, o que apalpa, o que vê, o que escuta, o que cheira, quando na verdade nós temos sete níveis de consciência, desde o corpo físico até o corpo mais sutil, né? Então, assim como existem planos mais sutis no universo, e a Terra é um deles, né, um pouco mais densificado, né, existem planos muito mais sutis que o nosso planeta. E o pessoal ficou falando, nossa, não achamos vida em tal plano, em tal planeta. Não achamos corpos físicos, assim como a gente pode imaginar, mas existem frequências diferentes, né? Tem planetas gasosos, como que a gente vai achar em planeta gasoso uma consciência física, né? Então não tem como. É a mesma coisa o nosso corpo físico. A maior parte das pessoas pensam que só existe esse corpo que toca, que vê e tudo mais. E a gente tem aí o corpo energético, só para fazer um breve resumo, que é o corpo onde nós trabalhamos os centros energéticos, né? A Índia, os países orientais, eles já estudavam isso bastante. Então nós temos os chakras, que são os centros de energia, nós temos os canais e meridianos de energia, chamados de nadis, a acupuntura chama de meridiano, que são os dutos pelos quais circulam a energia vital, a energia chamada de energia prânica, né? E essa energia ela percorre o corpo físico, que ainda é físico, energético. Para você ter uma ideia, existe uma máquina chamada Kirlian, que foi o próprio Killian que inventou e colocou o sobrenome dele, que você consegue fotografar os campos áuricos da pessoa, campo prânico. Então aí a pessoa vai lá, põe a mão assim, e aí consegue fotografar a parte física e energética, né? Dá para ver cores também, como é que tá a parte prânica da pessoa. E é muito legal isso porque ele fez um experimento com uma pessoa que estava meio nervosa lá na fila, porque tinha uma fila para fazer. Vem aqui você primeiro. E colocou a mão dessa pessoa próxima da dele. E as energias elas se repeliam, né? Se repeliam. E aí ele colocou, tinha um casal na fila, ele fotografou as mãos juntas e as energias se amalgamavam, né? Se juntavam assim. E isso vem é muito importante assim a gente prestar muita atenção nisso, porque a gente muitas vezes tem pessoas que a gente convive ou que não convivemos, mas que são pessoas que aparentemente são pessoas legais. Olha que imagem bonita e tal, mas na verdade a pessoa ela só tá ali, ó, vampirizando a tua energia. Então ele mostrou através da fotografia Killian que o campo energético tá aí a todo momento, assim como o físico. E aí tem outros corpos, né, mais sutis, como por exemplo o campo emocional, o corpo emocional, né? O emocional onde a gente vai curar as emoções e muitas vezes a gente fica preso nele, né? Não sei se você sabe, mas o grande impeditivo que faz a gente de evoluir para ir para um salto quântico e transcender a mente inferior ou toda essa densidade é o corpo das emoções, né? Porque muitas vezes a gente fica atrelado ao passado, com tristeza, muitas pessoas com depressão, ou na ansiedade suprema, no medo, e isso faz a gente impedir, isso impede a gente de dar um salto maior na nossa consciência e buscar a abundância que a gente veio para viver aqui no mundo, né? Então, o corpo emocional é um corpo, se a gente não tiver um bom discernimento, uma boa dança, né, uma inteligência importante, aí a gente acaba perdendo todo o nosso trilhar, né? A gente veio aqui para exercer a nossa missão de alma, como a gente falou em outras aulas, nas aulas anteriores também. Quando nós falamos sobre karma, quando nós falamos sobre dharma, qual que é o seu dharma pessoal? Qual que é a sua missão de alma?
E aí muitas pessoas ficam no sofrimento e por medo de prosperar, vivem na sobrevivência. Por medo de não ser amado, esquecem de amar, né? Por medo de não ser aceito, ficam cabendo em cada lugar assim que não compete aquela pessoa, né? Em grupos, em situações, em acontecimentos. E às vezes também presos em situações, como nós falamos também sobre as relações humanas, em situações familiares, né? Na primeira infância, às vezes a pessoa sofreu algum tipo de trauma ali e ficou preso àquilo, né? Ficou preso à energia daquilo, ao bloqueio emocional daquilo e ao pensamento daquilo. E aí quando a gente vai para a mente, né, a gente pode trabalhar isso em alguns campos, mas se você trabalhar só a mente e não trabalhar as energias atreladas a isso, você ainda continua atrelado e bloqueado nessa questão. Então nós temos esses quatro corpos: o físico, o energético, o emocional e o mental inferior, que é esse mental da lógica. Essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa a nível mental, né, nesse sentido inferior. E aí nós temos acima dele três corpos, que chama-se de tríade superior. Esses quatro corpos são o quaternário inferior e os três corpos superiores são a tríade superior, né? Os corpos em que a gente, vamos dizer assim, são corpos de níveis de consciência superiores, tá? Então tem o corpo mental superior ou mental abstrato, que está relacionado às artes, relacionado à música, né? Então não sei se você sabe, mas tem uma música, a música barroca, ela veio, né, com Bach, vamos dizer assim, ele foi um dos caras mais feras da música barroca. Ele, se você ouvir a música, ela tem um tipo de vibração que ajudou a modificar a frequência da era medieval, né? Então, na era medieval, dizem que nós vivemos o período mais de sombra da humanidade. E a gente está no momento de despertar a consciência agora, indo para a era da luz, né? Fazendo uma transição em todos os níveis no corpo físico de cada um, o energético, emocional, mental, enfim, cada ser humano está passando por uma transição interna e o planeta também passando pela sua transição. E a música barroca, ela tem uma frequência que mexia nas ondas para quebrar essa densidade dos corpos, né? De tanto sofrimento que passaram. Muitas pessoas morreram na fogueira, né? Muitas pessoas passaram fome, doenças, enfim. E aí essa música veio para limpar essa frequência, né? Então, os grandes luminares, como Mozart, Beethoven, toda essa galera aí que você possa imaginar, né? Da Vinci, Joana d'Arc, essa galera toda trouxe muita ferramenta importante para a humanidade para ajudar as pessoas aos poucos a despertarem, a sair desse padrão, né? Dessa. Quanto mais assim a gente vai para a sombra, mais a gente está distante do nosso Dharma, da nossa missão de alma, né? Da nossa luz interior, da nossa luz crística interior, né? Então, o mental abstrato está relacionado a esse nível de consciência em que você vai buscar no registro akáshico altas energias materializadas em forma do que for, em forma de obra de arte, em forma de música, em forma de cálculos matemáticos complexos e por aí vai, né? Então esse é o corpo abstrato. O corpo intuicional, que pode ser chamado de corpo búdico, também é o corpo em que você amplia essa visão aqui, a visão do chakra frontal. E você vai aprender a enxergar melhor as coisas no outro plano, no outro nível de consciência, em que você exerce
mais moral, que você exerce mais a moral, não a moral do homem, né? A lei da fraternidade, o amor, a gratidão, e você vive numa outra consciência, numa outra frequência. E depois nós temos o corpo, que é o corpo que a gente pode chamar de o corpo mais sutil, que é a consciência suprema mesmo, né? É onde você é o sétimo nível, a sétima consciência, em que você transcende o eu da Terra e você acessa a sua consciência divina. E aí você traz, é como se você fizesse assim, ó, vem aqui, consciência cósmica, me governa na Terra. E as práticas que eu proponho aqui, tudo isso que nós estamos fazendo é justamente buscar levar para as pessoas esse acesso, né? É o religar, é o reconectar você com você mesmo, através da meditação, através do corpo, através da respiração, através da consciência de buscar, né, novas percepções ao teu redor, né? Então, para dar uma resumida nos corpos e nos níveis de consciência da aula anterior, eu trouxe essa visão aqui para vocês. Bacana?